motoboy Orlando Pereira, de 38 anos, atropelado no último sábado por um carro que estava na contramão, atravessando a avenida principal. Eu vou trazer essa matéria, porque eu tenho outra já do porteiro que foi morto, assassinado pelo morador do prédio. Vamos logo aqui. O motorista, eu estou com o Jaimaci Cabrini ao vivo, direto, ele está no hospital de trauma, não é isso? Jaimaci Cabrini da Paraíba. É contigo, Jaimaci Cabrini. Cidade em Ação. Olá, Samuca, olá a todo mundo que nos assiste. Nós voltamos a falar aqui do Hospital de Emergência e Trauma, ainda sobre o caso da morte do motociclista Orlando Pereira, que teve morte encefálica decretada no domingo à noite, às 22 horas e poucos minutos. Ele teve a morte encefálica decretada e hoje está aqui a família, desde cedo, aqui no Hospital de Emergência e Trauma, conversando justamente com o Dr. Laércio Bragante, que é o diretor-geral, sobre a possibilidade de doação ou não dos órgãos da vítima. Vou começar aqui com o Dr. Laércio, primeiro sobre esse caso. Ele chegou aqui já em estado muito grave, doutor? Foi isso mesmo, Jaimaci. Olá, Samuca. Infelizmente, esse jovem de 38 anos chegou realmente muito grave na madrugada do domingo, do sábado para o domingo, vítima de um politrauma, apresentando um trauma craniano com hemorragia intracerebral muito grave e fratura de membro inferior. Obviamente foram feitos todas as condutas foram tomadas pelas equipes da emergência, após os procedimentos adequados na sala de emergência, encaminhado para a UTI. Infelizmente, com toda essa estrutura de cuidado, de tratamento, infelizmente esse jovem foi a óbito e constatado óbito ontem às 22h58. Lembrando que essa constatação da morte encefálica é feita por 3 exames, por 3 médicos diferentes, 2 neurocirurgiões que constatam através de um protocolo internacional estabelecido aqui no Brasil, mas seguindo o protocolo internacional, que infelizmente constatou o óbito desse jovem. E surgiu a notícia logo hoje, a partir das 10h30, que o corpo estaria sendo liberado. O corpo ainda está em processo de liberação. Para você ter uma ideia, todos os aparelhos ainda estão ligados à vítima que está na UTI. Todos os aparelhos ligados. E por que isso? O doutor Laércio vai explicar. Por que os aparelhos ainda não foram desligados, doutor? Seguindo mais uma vez esse protocolo que falei há pouco, uma vez constatado o óbito desse jovem, a Central de Transplante, que é a entidade que cuida da abordagem da família para fins de transplante, faz a abordagem. Até o momento a família ainda não decidiu, nem sim, nem confirmou não. Uma vez estabelecida a decisão da família, livre, soberana, não fazemos qualquer tipo de pressão, a Central de Transplante faz essa consulta, uma vez que a família determine que não doará os órgãos, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal. Caso a família aceite a doação, ficaremos no aguardo em que um órgão nacional, que segue uma lista nacional, a Central Nacional de Transplante, fará a determinação para onde deverão seguir esses órgãos, se assim, repetindo, a família aceitar. Se a família aceitar ainda hoje, tem condição de enterrar amanhã a vítima? Sim, certamente, mas dependemos, que, como eu disse, é colocado à disposição de um órgão centralizador nacional para onde seguirão os órgãos. Se, por exemplo, for um hospital de São Paulo que foi eleito para vir captar o órgão aqui, esperamos esse tempo até o avião chegar e as equipes chegarem para fazer a captação. Mas esse processo normalmente dura até 12 horas e em seguida o corpo é encaminhado para o Instituto Médico Legal, Jaimaci. Okay. Outro caso que a gente queria repercutir com o senhor é daquela senhora Joana Dark, que foi agredida por um companheiro, ex-companheiro, lá em Rio Tinto. Chegou aqui também em estado grave. Qual a situação dela hoje? É isso, Jaimaci. Ela chegou no dia 8, o último, e infelizmente com trauma craniano grave, com hemorragia, também hemorragia intracerebral pelo espancamento. Ela ainda se encontra na unidade de terapia intensiva, já estamos numa fase de retirar os sedativos para avaliar qual é o despertar dela. Mas ainda assistida de forma plena na unidade de terapia intensiva, ainda respirando com a ajuda de aparelho no momento. Muito obrigado, doutor Laércio, pelas suas informações, pela sua gentileza com a imprensa. Portanto, aí, Samuca, informações aqui oficiais do Hospital de Emergência e Trauma. Já foi decretada a morte encefálica de Orlando Pereira, mas todos os aparelhos continuam ligados, esperando tão somente uma decisão da família de sim ou de não para a doação dos órgãos. E esses órgãos podem salvar até 6 pessoas, segundo aqui a direção do Hospital de Emergência e Trauma. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Vem cá. A foto do motoboy, vê se tem aí, pastor. Pronto, pode deixar aqui.
essa foto dele, tem outras fotos dele também. Olha essa foto dele, um cara jovem de 30 e poucos anos. Eu conversei com o irmão dele de manhã na rádio, Arapuã. É o seguinte, o médico chamou a família e disse, olha, morte cerebral, que é irreversível. Só um milagre de Deus para reverter a situação que ele está. Só um milagre de Deus. Quando tem a morte cerebral, o médico conversa com a família para dizer, olha, é o seguinte, enquanto o coração está batendo, enquanto os órgãos dele estão funcionando, se a família permitir a doação dos órgãos, os órgãos dele, fígado, coração, rins e outros órgãos, serão doados, vai para o banco de dados para doar para as pessoas que estão na fila esperando. A família é quem decide. O médico não pode chegar lá e tirar sem autorização da família. Se a família não permitir, o que é que acontece? Como ele está em morte cerebral, aos poucos, os órgãos dele podem também ir se desfalecendo e aí os órgãos vão morrer, o coração para. Aí depois o médico chama e diz, olha, morreu. E aí os órgãos não serão mais, não vai servir mais para transplante. Tu entendeu, né? Tô entendendo. Eu estou explicando, eu acho que está claro. Estou falando uma linguagem bem popular. Enquanto está só a morte cerebral, os órgãos dele podem ser doados, mas depende da família. Porque se houver a decretação da morte dele, da morte física, a morte completa, eu vou falar assim, a morte do corpo todo, então os órgãos não servirão mais. Mas quem decide é a família. Eu falei com o irmão dele de manhã na rádio, o irmão disse o seguinte, que está esperando um pouquinho, porque tem fé em Deus, que Deus possa reverter. Foi o que o irmão dele disse de manhã no programa de rádio. Ele está com a fé, a família está com essa fé, que possa reverter. Nesse caso, gente, só um milagre de Deus para reverter a morte cerebral. É quase impossível. É quase impossível não, é impossível. Só Deus é que pode fazer isso. Mas aqui pela medicina é impossível a reversão da morte cerebral. Aí ele está com os aparelhos ligados nele, esperando a família decidir, tá? A família vai falar com a gente já já e depois eu puxo sobre a questão do perito, do acidente. Eu estou primeiro esclarecendo a questão dele que está lá internado, que está lá com morte cerebral, que a família já tomou conhecimento. É um sofrimento para a família, grande. Um pai de família que perde a vida, que ele ia na mão dele, viu? Ele ia na mão dele, na principal, na João Câncio. Ele estava totalmente certo, ele não cometeu nenhum erro. Estava inclusive trabalhando, ele é um caçambeiro, motorista de caçamba, e que à noite pegava a sua motozinha para ganhar um dinheiro extra como motoboy. Um pai de família, um cara decente, honesto, estava trabalhando honestamente.